Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma. Olá para todos os produtores e produtoras rurais que estão conectados aqui comigo ao podcast Agrotalk, o podcast Agro da Climatempo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira soja com tecnologia para manejo de percevejo e ferrugem. Pesquisadores brasileiros desenvolveram a primeira cultivar de soja no país com as tecnologias Block e Shield embarcadas, ou seja, possui resistência à ferrugem asiática da leguminosa, a mais severa doença dessa cultura, e tolerância ao percevejo, considerado uma das principais pragas do setor. Para falar então sobre essa novidade, convidamos para o podcast desta semana Marcos Petec. Ele é pesquisador em genética e melhoramento da Embrapa Soja. Também é engenheiro agrônomo com mestrado em genética e biologia molecular e doutorado em fitotecnia com ênfase em melhoramento genético. Marcos, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. É um prazer receber você aqui. É um prazer, eu que agradeço o convite aí para a gente falar das novas tecnologias para a agricultura que a Embrapa desenvolve. Marcos, para a gente começar esse podcast, essa nova soja, a BRS 539, ela já está disponível para a safra 2021? A Embrapa tá fazendo o lançamento dela nessa safra 2021, né? Então, na safra 2021, a Embrapa disponibilizou sementes para produtores de semente. Uhum. Então, a gente tem vários parceiros, né, que são multiplicadores de semente. Então, a Embrapa disponibilizou essa semente para a primeira categoria de multiplicação. Então, para o produtor de grão, para a safra 21, 22, ela vai estar disponível, né? Não em uma quantidade grande, por ser um lançamento ainda, mas já para fazer algumas áreas de lavoura aí na safra 21-22. E uma multiplicação maior ainda na safra 21-22, a expectativa nossa é que para o outro ano já esteja mais difundida, espalhada aí para todas as regiões que ela está recomendada. Bacana. Vamos falar então do desenvolvimento dessa nova cultivar e as suas tecnologias. Eu sei que você está envolvido nesse projeto e a BRS 539 é uma soja convencional que permite então semeadura antecipada em qualquer época do ano, é isso mesmo? É uma cultivar convencional, né? Então não possui nenhum trait transgênico, né? E ela é recomendada para toda a época de plantio que a soja é recomendada, né? Então, ela permite o plantio antecipado, que significa o quê? Semear essa soja no início da época recomendada. Na grande maioria das regiões produtoras de soja do Brasil, a época, tirando o norte do país, que é um pouco diferente a época de plantio, a época de plantio vai de setembro a dezembro, normalmente em todas as regiões que produzem soja no Brasil. Então, o que significa que essa cultivar ela pode ser plantada ou em setembro, ou em algumas regiões, como região fria, que em outubro já é um plantio considerado antecipado. Então, por ser uma cultivar que desenvolve bem o porte dela, então ela tem essa recomendação, e isso ajuda no plantio do milho safrinha, onde existe a possibilidade de fazer o milho safrinha, né? E em outras regiões possibilita outras safras, né? Safra de feijão, safra de algodão. Então, essa é a importância da possibilidade de plantio antecipado das cultivares de soja, que essa cultivar tem esse potencial. E qual que é o maior diferencial dessa cultivar em relação às outras que eu sei que a Embrapa já lançou? Então, não tem um diferencial específico, né? É uma cultivar bem completa. Então, é uma cultivar que alia precocidade, potencial produtivo, estabilidade, e, além disso, as duas tecnologias que a Embrapa tem,
de a Shield e a Block, né, como já foi comentado, que é a Shield de resistência à ferrugem, que é a principal doença da soja, e tolerância a percevejo, que é uma das pragas mais importantes na cultura da soja, né? Então, acho que o pacote geral da cultivar é o que mais importa, né? Não é uma característica específica aí que traz o diferencial dela. Então, as tecnologias embarcadas nela é a Block e a Shield, e ela apresenta essa característica que você mencionou aqui para a gente agora, então. Sim, o diferencial dela, que a gente tem falado bastante, é que toda cultivar, quando a gente vai lançar uma nova cultivar, ela tem que ter alto potencial produtivo, né? Senão o produtor não vai plantar. Mas é difícil aliar numa cultivar só produtividade com estabilidade e precocidade. Então, isso é um diferencial dessa cultivar. E aí, as características embarcadas nela, como tem dito, é essa resistência à ferrugem junto com a tolerância a percevejo, que é a primeira cultivar de soja do Brasil e acho que do mundo que possui essas duas características junto, né? São características genéticas, não transgênicas, né, que foi obtida a partir do próprio melhoramento convencional. Então, não são características que existem dentro da soja e que o programa de melhoramento genético da Embrapa conseguiu selecionar para essas características, né? Sim. Rafael, você participou ativamente dessa pesquisa, né? Quanto tempo levou desde o desenvolvimento dela até os testes experimentais antes desse lançamento agora para o mercado? A gente pode até separar um pouco as duas coisas, né? Uma cultivar de soja, ela leva em torno aí de 7, 8 anos para ser desenvolvida, a partir do primeiro cruzamento e as seleções que vão ocorrendo durante o programa, né? Mas a Shield também são genes de resistência à ferrugem que o programa vai incorporando o programa de melhoramento, né, vai trazendo fontes de resistência, vai incorporando nas variedades, e isso vem sendo feito aí de décadas atrás e agora que está saindo as cultivares mais resistentes. No caso da Block, que é a única empresa que trabalha com tolerância a percevejo hoje, que tem esse programa de melhoramento, esse programa tem mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos que a Embrapa vem desenvolvendo, selecionando linhagens, materiais com tolerância a percevejo, e os primeiros cultivares que estão chegando agora na mão do agricultor fazem questão de 2, 3 anos que a gente vem lançando os primeiros cultivares, né? E agora a primeira cultivar, que é a 539, que alia a resistência à ferrugem e a tolerância a percevejo. Então, essas são as doenças... Isso. Que ela é mais resistente. A cultivar demora 7, 8 anos, né? Mas a tecnologia, Block, por exemplo, ela vem de 30 anos atrás sendo desenvolvida até chegar numa cultivar resistente. Sim. Com relação ao desempenho testado no campo, você acompanhou esses testes, então, junto com os produtores. O que você pode nos adiantar, assim, qual que foi, assim, a percepção do produtor rural no campo com estes testes que vocês realizaram? Como eu disse, a cultivar, ela tem um altíssimo potencial produtivo. Então, ela é competitiva com a maioria, os melhores controles, os melhores materiais que estão no mercado. Com relação à produtividade, né? Aí, com relação às características de resistência à ferrugem e percevejo, o produtor, assim, ele não são características que o produtor vai evitar de usar um controle químico, mas são características que, junto com um manejo integrado de doença e de praga, que a Embrapa preconiza muito, que é o monitoramento, né, o acompanhamento das lavouras, para entrar e controlar os problemas, a praga ou doença na hora certa, né, no momento que precisa, e junto com essas tecnologias genéticas que ajudam a controlar, a expectativa e o que tem ocorrido no campo é uma maior tranquilidade do agricultor, que, assim, ele, muitas vezes, ele
Às vezes ele precisa entrar para pulverizar uma lavoura, mas está chovendo, ele não consegue entrar. Numa material que é shield, ele tem uma maior tranquilidade, que ele sabe que ele pode atrasar alguns dias ou alguma semana, que ele não vai ter uma perda de produtividade muito grande. No bloco também, a tolerância à percevejo. Então, a gente vê que principalmente quando o produtor usa o manejo integrado, tem uma coisa simples que muito produtor que está voltando bastante a usar, que é um pano de batida, que é uma amostragem na lavoura para saber quanto percevejo tem para entrar para controlar. A gente vê que junto com esse pano, com essa amostragem, junto com o bloco, ele evita muitas vezes 1, 2 aplicações de percevejo durante a safra, né, para controlar percevejo. Uhum. É isso que traz a tecnologia, uma tranquilidade maior. E um outro ganho muito importante é que mesmo quando existe percevejo, e os produtos hoje não controlam muito bem, né, tem que pensar na quantidade de princípio ativo que tem, muitas vezes na hora que o produtor vai entregar o grão lá para vender o grão, nas cultivares bloco a gente tem visto que o desconto relacionado ao produto de cerveja é muito menor. Então, além da tranquilidade durante a safra, de economizar a pulverização, de economizar gasto com inseticida, ele tem uma perda menor de desconto na entrega do grão. Essa é uma grande coisa que a gente está observando bastante. Sim. E o produtor precisa também, é claro, se preocupar, antes de mais nada, com esse manejo do solo, né? Depois que a colheita acaba, aí depois vem toda aquela preparação do solo, testes, né, que são levados para os laboratórios para obter ali como que o solo está. Então, esse manejo feito do solo antes do plantio também é muito importante quando você escolhe também uma cultivar. Assim, o manejo de solo como um todo é o que vai garantir uma longevidade aí da lavoura do agricultor, é aquilo que garante muitas vezes numa época que a gente está passando aí um período de seca, uma irregularidade de chuvas, uhum. Se o produtor faz um manejo do solo bem adequado, com plantio direto, com manutenção de matéria orgânica, né, com plantas de cobertura no inverno, a segurança com relação à manutenção da produtividade é muito maior, né, muito grande. Né? Então, e tem variedades também que são mais estáveis, né, que aguentam um pouco mais devido ao sistema radicular, e a implantação num solo bem manejado facilita bastante. O Marcos, a BRS 539, ela pode ser usada no Brasil todo? A princípio, ela está recomendada para as macro-regiões 1 e 2, né, da Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, por enquanto. A gente avalia a extensão dela até o centro-oeste. Uhum. Até o centro-oeste. E Rio Grande do Sul também. Mas esse ano ainda está nessa região macro 1 e 2. Acredito que pelo ciclo muito precoce dela, ela não vai chegar no Mato Grosso, né? Porque aí precisam de materiais um pouco mais tardios, né? Mas assim, o programa de melhoramento da Embrapa, a gente tem desenvolvimento de material para o Brasil inteiro. Sim. Então, essa fonte de resistência a percevejo, a ferrugem, ela está dentro do programa de melhoramento. A gente gera as populações em Londrina, que é a nossa base principal em Londrina, mas a gente tem base em Goiânia, o pessoal lá de Brasília, né, que trabalha também lá de Brasília para cima, tem no Mato Grosso, em Sinop. Então o germoplasma gerado aqui em Londrina, ele é espalhado no Brasil inteiro. Então, dentro desses cruzamentos, dessas linhagens, tem material também que tem adaptabilidade lá para o centro-oeste e norte, que podem possuir essa característica de resistência a percevejo e ferrugem. E uma vez o produtor que está localizado nessas macro-regiões 1 e 2, que podem utilizar essa nova cultivar, a partir do momento que ele escolhe usar essa cultivar, a Embrapa continua dando ali uma assistência para esse produtor rural no manejo com essa cultivar, porque eu imagino que o produtor rural, ele já trabalha com uma variedade, aí depois ele conhece uma variedade nova, ele quer utilizar essa variedade nova
para ver como que ele se sai a campo. Então, nesse primeiro momento, quando a cultivar chega no mercado, foi lançada, a partir do momento que ele decidiu utilizar, tem essa assistência continua sendo dada? A Embrapa, a gente da Embrapa, a gente não dá assistência para o agricultor, né? A gente faz uma transferência de tecnologia, uma difusão de tecnologia, principalmente junto com o pessoal da assistência técnica, de cooperativa. Então, o que a gente faz é muito treinamento, dia de campo, cursos para o pessoal da assistência técnica de cooperativas e da Emater, principalmente. A gente tem parceria com a Emater. Então, mesmo agrônomos que dão assistência por si, que tem empresas de assistência, eles sempre procuram a Embrapa fornece as informações, né? Mas a gente não tem condições de dar assistência específica para os agricultores, mas a gente gera informações e faz a difusão, a transferência de tecnologia para a assistência técnica atuar junto no mercado, né? Então, essas informações de como fazer o manejo integrado, época de plantio, como plantar, como semear o material, em que região que é mais adaptada. Então, isso tudo a gente faz, mas pensando na assistência técnica que vai chegar no agricultor depois, né? Sim, muito bacana. Marcos, como que você se formou em engenheiro agrônomo, como que você chegou no mundo do agro pela Embrapa? Conta um pouquinho para mim da sua história. Não, eu me formei aqui em Londrina mesmo, na universidade, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Eu fiz estágio aqui na Embrapa Soja no último ano da faculdade, né? Mas depois eu não trabalhei com soja. Fui trabalhar com melhoramento de café, fiz mestrado e doutorado em melhoramento de café, trabalhei no IAPAR e no Instituto Agronômico de Campinas, no IAC, né? E depois, em 2008, eu vim para a Embrapa Soja, passei no concurso, vim para a Embrapa Soja, e desde 2008 eu estou trabalhando aqui com melhoramento genético de soja, principalmente na área de produção de semente genética, né? Fazendo a finalização das cultivares desenvolvidas no programa de melhoramento. Muito bacana. Conheci, então, um pesquisador aí que está envolvido com esse melhoramento genético das cultivares que vão a campo, né? E que também é um produto que chega à mesa do brasileiro. Muito bacana pelo seu trabalho, viu? A gente está chegando aqui no final desse podcast, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Eu estava lendo a respeito dessa cultivar nova, da BRS 539, e um ponto interessante que me chamou bastante atenção é de que ela não é transgênica. Então, do ponto de vista, né, do meu ponto de vista, eu acho ela bastante interessante para o produtor rural que utiliza o sistema orgânico. Como que isso funciona? Você pode explicar para a gente? Ela é uma cultivar convencional e não só para o sistema orgânico, né? Hoje, na soja, tem um mercado de soja convencional para exportação, que, inclusive, na maioria dos casos, existe até uma bonificação de cooperativa, de empresas que pagam uma bonificação para quem produzir soja convencional para exportar para a Europa, né? Tem mercados que exigem a ausência de transgênicos, né? Não que a Embrapa é contra os transgênicos, mas a gente tem o programa de melhoramento transgênico também. Sim. E é confiável, sem problema, né, de consumir o produto transgênico, mas existe um mercado de soja convencional importante. Isso é certo. E no sistema orgânico, mais importante ainda, porque o sistema orgânico, para certificação, não pode ser transgênico, né? Então, existe a opção de soja convencional que a gente está desenvolvendo. E, além disso, essa característica de tolerância à percevejo e resistência à ferrugem, para o sistema orgânico, é muito importante, porque a principal dificuldade é com isso, né? Além do controle de mato, também, que é difícil, o controle de doença e praga no sistema orgânico é muito complicado. Então, quando você tem uma ajuda da genética que ajuda a controlar esses problemas, é bastante importante. E a 539, ela está sendo testada com outras cultivares que a Embrapa está desenvolvendo, né? Já lançou, e outras linhagens também, e tem se dado muito bem em avaliações aqui no Paraná, em Santa Catarina, no sistema orgânico. Então, é mais uma ferramenta, né,
e são nichos de mercado aí que nunca vai acabar e que a Embrapa vai continuar desenvolvendo cultivares convencionais para esses nichos, no orgânico e soja convencional com bonificação. Vamos continuar nesse trabalho. E vocês já pensam em lançar outras variedades, outras cultivares diferentes ainda esse ano? Esse ano, para a safra que vem, sim. Para a safra que vem, sim. Existe um processo aí, né, que a gente faz alguns trabalhos de validação antes de lançar o material. Até essa semana a gente tem uma reunião para decidir sobre o lançamento de uma outra cultivar convencional com resistência a nematóides, né, nematóide de galha, que a gente acha que vai lançar. Vamos colocar ela no mercado também. Além de outros materiais, com RR, né, com resistente a glifosato, com tolerância à lagarta também. Então, tem mais linhagens aí que a gente tem que decidir se a contribuição para o agricultor vai ser importante ou não, e vamos lançar também. Que bacana. Então, vem bastante trabalho por aí, não é verdade, Marcos? Com certeza, com certeza. E não para, né? O programa de melhoramento é uma sequência aí que todo ano é feito cruzamento e todo ano tende a aparecer coisa nova, né? Então, abastecendo o mercado. E a Embrapa, assim, como empresa pública, a gente pensa em sempre estar disponibilizando essas cultivares, porque é a sustentabilidade da agricultura aí, né? E a importância do mercado da soja nem dá para falar direito qual é a importância do mercado da soja hoje para o Brasil, né? Sim. Então, a Embrapa pensa na sustentabilidade aí da agricultura e estamos aí para ajudar o que precisar do agricultor. Muito bem. Olha, Marcos, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no podcast Agrotalk, seja bem-vindo, volte mais vezes trazendo para a gente aí novas informações, novas tecnologias e inovações no campo. Obrigado, eu que agradeço o convite e se precisarem, estamos à disposição para outras conversas. Né? Tá joia, muito obrigada, até a próxima. Beleza, obrigado. Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Full Andasates e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Full, 29% mais soja. Então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Sates. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Sates, você produz além da conta. Acesse sates.ind.br. Sates é nutrição vegetal que transforma.